Essa matéria é uma matéria bem interessante. Eu gosto muito da Sputnik Brasil. Por que eu gosto muito da Sputnik Brasil? Porque é uma mídia que não está compromissada com o status quo aqui, chapa branca que nós temos, né? Folha, Estadão, Globo. Não. Os caras não têm nada com isso. Os caras são um veículo de comunicação do governo russo. Não é? Então, é claro que eles puxam o saco, evidentemente, levam a narrativa, especialmente com relação ao conflito, guerra, chame lá como você quiser, Rússia, Ucrânia, obviamente eles mostram o lado russo, verdadeiro ou não, sabe? Vai lá saber, né? Na verdade, os dois lados mentem, né? Tanto o Ocidente quanto a Rússia, essa é a verdade. E no meio tá os dois povos sofrendo, que são as pessoas que não têm nada com isso, né? Tanto a população russa quanto também a população ucraniana. Então eu gosto muito da Sputnik, ela traz matérias bem interessantes que você não encontra nas mídias aí convencionais. E essa matéria aqui é uma matéria muito atual, porque ela fala desse momento agora, pós-tentativa de golpe. Não é? E o título é Caça às Bruxas, Alto Comando do Exército tem prioridade mais importante, diz uma pesquisadora. Eu gosto muito quando é uma análise de alguém que entende dessas questões todas. Não é um achismo. E seguimos aqui no texto. O novo comandante do Exército, general Thomas Miguel Ribeira Paiva, que substituiu o general Arruda, que caiu em desgraça no momento que confrontou o Flávio Dino e confrontou também o interventor Capelli, quando os dois, com a tropa de choque da Polícia Federal, queria prender os depredadores terroristas. Isso tudo vai ser tipificado em lei, mas eles são terroristas, da forma que eles conduziram. O tal general, então, ratificou. E aí bateu boca, tanto com Flávio Dino quanto com Capelli, de uma decisão tomada pelo outro general comandante do QG de Brasília. Não é? E a coisa ficou super tensa, nós já fizemos vários vídeos aqui. Ele não permitiu, então, que a tropa de choque, no dia 8, já prendesse aqueles terroristas todos. Quase saíram no tapa. Ele também o general Arruda exigiu que os ônibus dos golpistas, ou seja, mais de 100 ônibus que haviam sido apreendidos por ordem do Flávio Dino, fossem devolvidos, olha só, hein? Fossem devolvidos. E o Flávio Dino não, de maneira nenhuma. E aí os ônibus se exaltaram, ele botou o dedo na cara do Flávio Dino, foi um barraco. E até que a coisa... E aí ele viu que o Flávio Dino peitou geral, e o Capelli, não, peraí, vamos deixar isso para lá, vamos chegar no meio termo aqui. Então o general Arruda, entre aspas, permitiu que no dia 9 pela manhã, então, a tropa de choque entrasse e prendesse aquela gente toda. É óbvio que durante esse período de dia 8 ao dia 9, aqueles que eu acredito que eram de interesses que não fossem presos, vazaram. Sabe-se lá quem e quantos. Esse é um dos contextos, um dos motivos pelo qual o general Arruda caiu. O segundo motivo é o que o tenente-coronel Mauro Cid, um homem de confiança do Bolsonaro, que operava a rachadinha presidencial, ele era o operador, o ajudante de ordem do Bolsonaro, ele foi exonerado pelo Bolsonaro e, estrategicamente, ele foi conduzido à liderança, ao comando da tropa, de um batalhão de comandos que fica sediado em Brasília, não é? E com um armamento suficiente para entrar em Brasília e confrontar, inclusive, os generais superiores. Tanques, um grande efetivo militar. Isso me cheira uma grande conspiração, não é isso que cheira a você? O que toda essa gente esperava é que o Lula decretasse a tal da garantia da lei e da ordem, e aí, no meu modo de ver, a tropa, então, de Goiânia, que fica a uma distância de 150 quilômetros de Brasília, viria e de forma triunfalmente, né, colocaria ordem. E aí podia realmente rolar um golpe, porque eles não iam só pacificar, eles iam querer tomar o controle do país. Era isso que me parece que aconteceu. Bom, nada disso aconteceu. O Lula não decretou a GLO, ao contrário, foi decretada a intervenção na Polícia Federal do Distrito Federal, na Polícia Militar do Distrito Federal, aliás, e aí tudo mais você já sabe. Pronto. O cara lá, o tal do Mauro Silva, quando o Lula exigiu que ele fosse demitido. E aí o Arruda disse, não vou demitir. E aí, pronto. Aí eram dois fatos, não tem mais conversa. Pé na bunda do general Arruda. O novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que parece ser um garantista, aquela pessoa que preza pela democracia, preza por uma força, pelas Forças Armadas apolítica, a declaração dele agora na quarta-feira da semana passada, nós temos que respeitar o resultado das eleições, os militares têm que ser apolíticos, aquele que ganhar leva e pronto. E aí o Lula escolheu justamente o cara correto. O novo comandante do Exército, o general Thomas Miguel Ribeiro Paiva, fez nesta terça-feira, hoje,
a primeira reunião com o alto comando. Ah, mas sabe o que é o alto comando? São mais 15 generais. 15 generais, e todos são generais de 4 estrelas. Tá? Ou seja, aqueles mais graduados, né? Não tem mais do que isso. Mais do que isso seriam só os marechais fake que o presidente Bolsonaro nomeou, os amiguinhos dele, generais, para ganhar mais dinheiro. Ele nomeou uma opção de marechais. Mas quem manda mesmo no exército são esses 16. Tá? E agora o comandante pelo que consta, um garantista. Então, o comandante fez a primeira reunião com o alto comando da força, e existe a expectativa de uma caça às bruxas. Olha bem, caça às bruxas de militares de baixa patente. É óbvio, né? Não vão pegar o Heleno, não vão pegar o Braga Neto, não vão pegar nenhum desses. O Tiscochenho, é o nome do cara, não vão pegar nenhum desses. Envolvido uma caça às bruxas militares de baixa patente envolvido nos atos de 8 de janeiro. Porém, o Exército comprará essa briga? É a pergunta que se faz. Ela segue. Existe um clima de revanche no Brasil, com toda certeza, insuflado após a consumação dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília, no último dia 8. A constatação de que diversos militares participaram da invasão, e foi verdade, e a própria Polícia Militar do Distrito Federal conduziu os caras até lá. Tá? Tirou foto, selfie. É um verdadeiro show de barbaridade. Provocou um anseio popular para punir os envolvidos e deixar claros os limites constitucionais das Forças Armadas. O Lula tem falado tudo isso. E aí tem uma declaração atribuída ao Lula. O presidente Lula, inclusive, chegou a dizer que, e eu vi essa declaração dele, todos que participaram do ato golpista serão punidos, não importa a patente, não importa a força de que ele participe, o que ele participe. Não importa a patente. É claro que os generais vão acabar saindo ilesos dessa. Em seguida, na mesma declaração, enfatizou que o general Thomas Miguel Ribeiro Paiva, o atual comandante do Exército, né, pensa da mesma maneira que ele. Se pensa ou não, a gente vai lá saber. Mas a questão é que nós temos um colegiado, tá? 16 pessoas. Tá? Então, meio que os caras sentaram ali e, a gente tem que resolver isso daqui, tá? Porque a coisa ficou realmente feia. Há muito interesse envolvido, há interesse, inclusive, de Joe Biden diretamente. Não queria que esse golpe vingasse aqui, e eu acredito, eu já fiz um vídeo sobre isso, que isso foi um fator preponderante aqui para que o golpe não acontecesse conforme estava sendo planejado. Eu acredito que essa história de punição é como acontece, por exemplo, na ordem dos médicos. Né? Você já viu um médico de fato ser punido por alguma barbaridade? Não. Acaba não sendo, porque pega muito mal para a instituição como todo. Entendeu? Então, o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, teve uma opção aí de médicos envolvidos com essa questão da cloroquina. O que deu aquilo? Morreu gente. Várias pessoas morreram. Médicos administrados. O que deu aquilo? Nada. Nada. Os caras passam a mão. Corporativismo. E aqui nada mais é do que isso, corporativismo. Tá? Mas aí a opinião, então, da especialista. Para Daniele Jacom Aires Pinto, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, o FSC, e ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a nomeação de Ribeiro Paiva enseja mudanças importantes no Exército, com toda certeza. Tem que mudar alguma coisa. Ele tem que voltar às funções institucionais dele. A pesquisadora de assuntos militares destaca que, em primeiro momento, o que podemos esperar é que seja feita uma base para o apaziguamento dos ânimos. É o que está acontecendo agora. Tá? Principalmente entre o comando do Exército e a institucionalidade dos demais comandos. Os caras têm que tomar isso de volta. Eu vi vídeo, vocês devem ter visto, de um coronel desafiando um almirante, simplesmente dizendo, me prenda! O que é isso? Esse coronel tem que cair. Porque isso é uma subordinação clara e, na minha ótica, uma incitação a uma revolta, por exemplo, de coronéis bolsonaristas. E aí, sobre o encontro de hoje, segundo a especialista, para ela, o encontro desta terça-feira servirá como ponto de partida para virar a chave. Trata-se de um movimento para enfatizar que as Forças Armadas têm um papel legalista, como eu disse. Esse general, ele é legalista. Agora, quantos ali do comando, dos 4 estrelas que compõem, os 16 são legalistas? Essa é a questão. E não deve se envolver em questões partidárias. Isso significa, defende analista, que não haverá uma caça às bruxas. Claro que não haverá. No final vai ficar tudo por isso mesmo. Para ele, a nomeação do general Thomas Miguel, para ela, a nomeação do general Thomas Miguel Ribeiro Paiva parte de uma estratégia do Executivo para apaziguar as tensões com os militares brasileiros.
sobretudo aqueles de baixa patente que estiveram envolvidos nos atos em Brasília. Não, aí eu não acho. Os de baixa patente não, eu acho que esses vão sambar legal. Palavra dela. Não vai ser uma caça por culpados, assim como não haverá um comunicado institucional que poderá mudar radicalmente a posição do Exército, disse a analista. Com certeza, o Exército não vai dar a cara tapa dizendo, olha só, a gente errou, a gente não devia ter se metido na política, tentado derrubar um governo eleito de forma democrática, e só não fizemos isso porque levamos um puxão lá dos Estados Unidos dizendo, olha só, não faz isso não, tá? É isso. E aí o texto prossegue, é um texto grande, mas a gente fica por aqui, senão o vídeo ficaria muito longo, aliás, como já está. Isso é para mostrar para vocês que, no fundo, não vai acontecer nada, porque o Brasil nunca passou realmente a limpo essa história da ditadura de 1964, entende? Nunca passou. Então, passou pano, sim, mesmo na Comissão da Verdade, em muita barbárie que aconteceu aqui e acabou ficando por isso mesmo. O resultado é esse agora, tá? O que vai acontecer no futuro, não sei, tá? Mas, pelo menos por enquanto, eu acho que a coisa está apaziguada. Até quando vai estar apaziguada? É uma incógnita. A gente tem uma total insegurança aqui no Brasil, na minha maneira de ver, em relação à participação dos militares. Eles, sim, eles se acham dono da cocada preta e eles se sentem, como tem as armas, o garantidor de tudo que lhes interessa, e não a democracia.